Muito bem, você está acompanhando o encerramento aqui da 32ª sessão de Câmara. Hoje tivemos 5 projetos que foram discutidos na ordem do dia. Nós vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles, aproveitando a presença do Rodrigo Vieira, da assessoria de imprensa da Câmara Municipal. Mas antes, vamos falar com a presidente da Câmara, né, Rodrigo? Teve uma polêmica hoje durante a sessão, foi a questão do pagamento de passagens aéreas, de diárias, para que vereadores fossem a Brasília, presidente, conversar, se reunir com deputados para tentar trazer emendas para a cidade de Jacareí. Aproveitar a sua presença aqui, pedir para a senhora vir aqui para o meio aqui de nós dois, presidente, para explicar para quem está acompanhando a sessão como que funciona essa questão do pagamento de diárias, de passagens aéreas, qual que é o procedimento que a casa tem para permitir que esse tipo de viagem aconteça. Então, para quando os vereadores vão representar ou fazer uma viagem representando a Câmara Municipal de Jacareí, a votação dessas despesas tem que passar pela plenária, né? Então, foi solicitado via um ofício, um convite que o deputado federal fez a alguns vereadores, não todos os vereadores dessa casa, para ir até Brasília discutir uma reunião política para discutir algumas coisas de interesse do município. Primeiro ofício chegou. Hoje já teve um ofício mais completo, informando que é para se tratar da questão de documentação, certificado da Santa Casa e também de emendas para o município. Quem decide, quem aprova são os vereadores através de votação. E diante da aprovação, o vereador ele não tem diária. O vereador não tem diária para ir nem para São Paulo, nem para um lugar como os demais servidores. Então, mas o vereador, nesse caso, quando ele tem aprovação, ele tem direito ao adiantamento. Nesse caso de hoje, os 4 vereadores que solicitaram essa representação, embora eu devo lembrar que em todo o regimento, na lei orgânica do município, quando fala em comissão especial para sede para a CPI, para uma representação da casa, ela é composta por 3 membros, ou seja, 3 vereadores. Mas foi solicitado 4 membros e foi aprovado pelos vereadores. Mas os mesmos só solicitaram as passagens aéreas. Eles dispensaram o adiantamento que entra a questão do transporte, questão de alimentação e demais, para alguma emergência, eles teriam direito a essa diária. Só que, nesse caso, eles já oficiaram a Secretaria Administrativa dispensando esse adiantamento. Então, a Câmara Municipal vai custear, então, as 4 passagens aéreas de ida e volta dos 4 vereadores. Arildo Batista, Abner de Madureira, Rodrigo Salomão e Paulinho dos Condutores. Presidente, a senhora disse que é um adiantamento, né? Como é que funciona é um desconto que é feito depois no subsídio? Como é que funciona isso? Não, o adiantamento, ele é do cofre público. Né? Então, o adiantamento ele é feito em nome da diretora administrativa. Porque, como eu falei, o vereador ele não pode receber nenhuma verba em seu nome, mesmo que preste conta. Ele não pode. Então, pelo nosso regimento, é feito o adiantamento em nome da diretoria administrativa e depois a prestação de contas o vereador faz com a diretora administrativa. Então, mas esse adiantamento eles não solicitaram. Então, para essa viagem a Brasília, eles não vão precisar de um adiantamento. Não tem então um valor teto, não tem um limite, isso é estipulado conforme a necessidade, nesse caso específico, dessa viagem a Brasília, é isso? O adiantamento ele é calculado como? A gente faz uma previsão, né, de uso da condução, o uso da condução do transporte seria lá, né, transporte particular, e alimentação, e se passar mal, precisar comprar alguma coisa no meio do caminho, uma coisa de emergência, para isso que serve o adiantamento. O processo das passagens é fora do adiantamento, porque isso a gente pode contratar o serviço via o setor de compras da Câmara, então daí a gente faz, eles já saem com passagem marcada, ida e volta, tudo certinho, feito pelo setor de compras da Câmara Municipal. O adiantamento que, como a gente não sabe o quanto vai ser gasto, por isso que faz o pedido de solicitação, somatória de uma média, de almoço, as coisas assim, e daí dá esse valor, e depois é prestado conta através de nota fiscal. Então tem todo um processo.
Eu acho que é uma forma de esclarecimento, né? Essa explicação da senhora, eu acho que veio uma forma de esclarecimento, porque criou-se aqui um embate em torno desse assunto, né? Uma forma também de colocar como é feito esse procedimento administrativamente aqui dentro da Câmara, né? Não é uma questão deliberada, existe um procedimento, né? Então acho que é válido, é importante essa nota, ficar claro aqui para os telespectadores da TV Câmara, de que isso é tudo feito com muita cautela e com uma especificação. Critério, né? Lembrando que são vereadores de diferentes partidos que estão compondo essa comissão. Vereadora, muito obrigado pela sua participação aqui, agora no encerramento da 32ª sessão. Agradeço a sua presença. Vou deixar a senhora agora seguir o seu trabalho. Eu vou continuar com o Rodrigo Vieira aqui. Rodrigo, dos 5 projetos que tivemos aqui apreciados, foram aprovados todos os projetos, na verdade, e um deles, o terceiro projeto, que era o projeto de lei número 61/2017, que alterava a redação, que estabelece critérios para a permanência, alteração da redação da lei, né, que estabelece critérios para a permanência e circulação de cães ferozes, esse projeto da Sônia Patas da Amizade, foi adiado por uma sessão. Isso, a vereadora ficou, acho que um pouco insatisfeita, né, eu acho que talvez ela queria muito que isso tivesse sido aprovado já hoje, mas teve um pedido de adiamento aí do Juarez, né, ele quis colocar que tivesse mais tempo para analisar o processo, e também acho que para colocar algumas limitações ali que não estavam especificadas no projeto principal. Provavelmente então deve ser votado na próxima sessão. Foi o único que foi adiado, né? Todos os outros que estavam na pauta, inclusive o veto do prefeito foi mantido, né? Da questão da festa de São Miguel Arcanjo e Mãe de Deus. Exatamente. Veto mantido, então. Veto mantido, e os demais projetos foram aprovados. Eu acho que o principal deles hoje foi a questão das práticas complementares e integrativas, né? Da vereadora doutora Márcia. Esse projeto de lei número 44/2017, que dispõe sobre a implantação dessas práticas integrativas e complementares na rede municipal de saúde. Exatamente. Aprovado por unanimidade. Foi aquilo que a doutora Márcia falou até aqui no discurso dela na tribuna, de que é uma medida que é uma prática de saúde que vê o ser humano na sua integridade, né? Eu acho que é um pouco isso, exatamente o espírito dessas práticas integrativas, que não vê só o ser humano fragmentado, né? Cabeça, corpo e membros, enfim, que tratam as doenças de forma separada, mas ele vê de forma holística essa situação da saúde, da mente e do corpo, né? Eu acho que isso é um projeto importante, e eu acho que foi, sem dúvida, o principal projeto de hoje, votado. A gente tem aqui também agora a companhia do vereador Arildo Batista, que está aqui do nosso lado. Chamar aqui também o vereador aqui também para vir aqui conversar um pouco com a gente. Vamos, vereador, a gente está aqui inaugurando esse novo programa aqui, comentando um pouco a sessão com os vereadores, um pouco o ambiente da sessão. O senhor fez uma defesa aqui da questão da viagem, né? Essa necessidade que o vereador ele tem que ir junto aos deputados estaduais, federais, trazer recursos para a cidade. Hoje o prefeito esteve aqui falando do plano plurianual, inclusive agradeceu emendas que o senhor ajudou a trazer para a cidade. Como é que o senhor vê essa polêmica? Aproveitar aqui para esclarecer para quem está assistindo em casa. Eu acho muito importante, acho que esse debate que vocês fazem aqui, que às vezes durante a sessão, por estar muito acalorado, acaba a gente não conseguindo passar as ideias. É importante a gente passar a verdadeira imagem que esse espaço aqui ele representa. Caso contrário, a imagem que fica é sempre uma imagem negativa, de um lugar onde as pessoas não têm respeito pelos recursos públicos, onde as pessoas estão aqui apenas para brincar. E não é assim. A gente tem que respeitar as diferenças de cada um, mas, sobretudo, entender que a Câmara ela é um lugar onde existe assim, uma multiplicidade muito grande. Né? Há pessoas que trabalham em projetos específicos, há pessoas que trabalham de uma forma mais ampla, indo até a sociedade, conversando, meio que ouvindo as pessoas. E há pessoas mais objetivas e mais práticas, que trabalham com o problema, mas também com a solução. E eu sempre tenho dito isso nos meus discursos, que é muito fácil você apontar as falhas, os erros, mas se você também não ajuda ou não aponta a solução, é meio que vazio. Então, eu respeito quem não faz isso, mas que as pessoas respeitem quem faça diferente. E muitas vezes a gente precisa desse espaço. E aí transforma esse, na minha opinião, um caso muito simples, uma situação muito corriqueira em qualquer outra Câmara, como se fosse uma novidade, uma invenção e de pessoas oportunistas que estão querendo passear com dinheiro público. Isso não é verdade. Eu já fui presidente da Câmara, já tivemos várias situações parecidas com essa, inclusive em casos que nem era para buscar emenda, assim, para tratar de assuntos da cidade.
né? Tratar de problemas, entraves, projetos que estavam parados lá e tudo mais. Mas eu acho que é esclarecedor quando a gente tem a oportunidade de dizer para a sociedade que o vereador ele tem exatamente um papel mais importante do que apontar problema, é trazer condições para que esses problemas sejam solucionados. Vereador, o senhor colocou aqui na fala no plenário de que existem várias formas do vereador trabalhar, né? São várias maneiras de atuação política, e que uma delas é essa busca por verbas, por recursos, né? Seja em Brasília, no governo do estado, enfim. E que, no caso, existem outras também formas que são mais práticas, vamos dizer assim, de atuação na sociedade, de atuação não efetivas, mas que não são de busca de verba parlamentar, que é, no caso, o que vocês vão fazer lá em Brasília com esse pedido. Quer dizer, não tem uma forma correta. Existem maneiras diferentes de trabalhar na política. Como é que funciona, né, no caso específico desse seu trabalho, nessa busca de emendas que, na verdade, vão, de uma forma ou de outra, trazer muitos benefícios também para Jacareí, como já tem ocorrido ao longo dos anos? Exato. Você pode observar que tem vereadores que gostam, né, muito de estar presente nos movimentos, né, nas ações, naquelas situações, principalmente de conflito. E é importante quando a sociedade tem à frente uma autoridade constituída para poder liderá-los. E tem gente que tem essa característica. Eu até acho, particularmente, que eu não tenho. Então, eu procuro não me ocupar muito dessa posição, porque eu tenho um tom muito conciliador. As pessoas falam, nossa, Arido, você é uma pessoa que busca muito tratar as coisas assim, olha, vamos ver os dois lados, vamos achar a melhor forma. E, às vezes, nesse momento, você precisa ter muita cautela. E aí, eu, por exemplo, me sentiria muito desconfortável quando eu vejo aquelas pessoas revoltadas, gritando, e eu não querer fazer coro daquilo, porque eu acho assim, ela tem razão, mas não é daquela forma que ela vai resolver o problema. E tem vereadores que se dão bem, né? Gostam de inflamar, não, vamos lá, vamos pressionar, vamos para cima. Então, você tem que respeitar essa posição do vereador, né? Tem vereadores que vão nos bairros, por exemplo, conversar com os munícipes, as pessoas apresentam os problemas, ele anota, ele faz os requerimentos. Eu também faço isso, através da minha assessoria. E eu gosto mais de ser realmente um vereador de formação, né, esclarecimento, porque as pessoas precisam entender o processo político. Senão a gente vai também transformar as pessoas, né, como, infelizmente, vou usar essa expressão, mas foi muito tempo no Nordeste, né, o famoso voto de cabresto, onde as pessoas votavam porque acreditavam numa coisa totalmente diferente. Mas eles eram obrigados, porque se não fizesse daquela forma, eles eram ameaçados. Eu acho que já passou esse tempo, né? Então as pessoas precisam entender que cada vereador tem a sua qualidade, tem a sua propriedade, está aqui porque foi eleito, né? Ele não caiu do céu, e ele tem que corresponder à sua expectativa dentro do seu eleitorado. E eu procuro fazer isso e tenho recebido do meu eleitorado a aprovação da minha forma, da minha conduta. Agora, se alguns acham que eu estou errado e contrário, paciência, não dá para a gente agradar todo mundo. Claro, faz parte da política essas divergências. Muito obrigado, vereador, pela participação, muito obrigado, Rodrigo, também. Você que continuou aqui acompanhando esse final da 32ª sessão ordinária, vamos encerrando aqui no plenário da Câmara Municipal e aguardamos vocês na próxima quarta-feira com mais uma sessão ordinária. Fique com a programação da TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.